Muito obrigado por estar aqui. Se você ainda não é inscrito no canal Presença que Cura, já aproveita para se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo que vai fortalecer sua fé e te aproximar de Deus. Você já passou por momentos em que tudo ao seu redor parecia perder o sentido? Quando acordar de manhã se torna um peso, as coisas que antes te animavam agora parecem vazias e até as orações se transformam em sussurros cansados. Talvez você esteja vivendo justamente esse tipo de momento agora. E se eu te dissesse que essa sensação de vazio, de ruptura, pode ser o prenúncio de um chamado divino? Um convite silencioso de Deus para algo muito maior do que você imaginava? A maioria de nós espera que o chamado de Deus venha em forma de uma visão clara, uma palavra audível ou uma convicção poderosa. Mas, na verdade, muitas vezes, ele começa no meio do caos, da confusão, da dor e do silêncio. Quando tudo começa a perder o sentido, é aí que Deus começa a construir o novo. Moisés era um homem que cresceu no palácio, cercado de riquezas e poder. Mas, em certo ponto, tudo perdeu sentido para ele. Ele viu a injustiça, matou um egípcio, fugiu e passou 40 anos no deserto cuidando de ovelhas. 40 anos de anonimato, esquecimento e silêncio. Poderia parecer um fim, mas foi exatamente ali que o chamado começou. Foi no meio do nada, diante de uma sarça ardente, que Deus falou com ele pela primeira vez. Moisés, Moisés. Talvez você esteja no seu próprio deserto. Talvez tudo o que fazia sentido antes já não faz mais. E você está se perguntando, o que aconteceu comigo? Onde foi parar minha motivação, minha direção, minha alegria? Mas talvez você não esteja perdido. Talvez você esteja sendo reposicionado. Deus tem um histórico de chamar pessoas exatamente quando elas acham que tudo acabou. Foi assim com Elias, que depois de vencer os profetas de Baal, fugiu para o deserto pedindo a morte. No auge do seu esgotamento, ele achou que tudo havia terminado. Mas foi ali, debaixo de um zimbro, que Deus cuidou dele, alimentou sua alma e o direcionou para um novo propósito. Elias achava que tinha falhado, mas Deus estava apenas virando a página. Quando tudo perde o sentido, Deus está te preparando para ouvir o que você nunca ouviria no barulho da rotina. No silêncio da dor, ele fala de forma profunda. No vazio da alma, ele planta sementes de destino. O fim de uma fase quase sempre é o início de um chamado. É quando você deixa de confiar na força dos seus próprios planos e começa a depender da vontade de Deus. José do Egito sabia o que era ver seus sonhos desmoronarem. Vendido pelos irmãos, acusado injustamente, preso por anos. Tudo que fazia sentido para ele se desfez. Mas no tempo certo, Deus o exaltou e o colocou como governador do Egito. Não foi o fim, foi o preparo. Toda crise tem um potencial escondido de revelação. O que você está vivendo hoje pode parecer um colapso, mas pode ser exatamente o ponto onde Deus começa a realinhar sua vida com os planos dele. Deus permite abalos, porque ele não constrói chamados em estruturas frágeis. Às vezes ele precisa desmontar o que você construiu para edificar algo eterno. E essa reconstrução começa quando você entrega o controle, quando você para de resistir e começa a ouvir. O chamado divino quase nunca vem quando tudo está no lugar. Ele surge quando tudo está fora do eixo. Porque é nesse ponto que você está mais sensível, mais disponível, mais quebrantado. E Deus trabalha com corações quebrantados. Se você sente que perdeu o rumo, se não vê mais sentido no que faz, se até mesmo a fé parece distante, não pense que Deus te abandonou. Pode ser que Ele esteja apenas te reposicionando. Ele está te separando. Ele está te chamando para um nível mais profundo. Quando Pedro negou Jesus 3 vezes, ele também pensou que tudo havia perdido sentido. Voltou a pescar, voltou à vida antiga, mas Jesus foi até ele, o encontrou à beira do mar e com amor restaurou sua identidade. Apacenta as minhas ovelhas. O chamado estava ali, mesmo depois da queda. Deus não desiste de você quando você falha. Ele continua acreditando em quem Ele criou para se ser.
O vazio que você sente pode ser exatamente a separação necessária para você escutar claramente a voz de Deus. O problema é que muitas vezes queremos que o chamado venha com aplausos, com visões, com garantias. Mas ele começa no silêncio, no desapego, na rendição. É no escuro que a semente morre e começa a germinar. É no secreto que o caráter é forjado. E é no vale que a unção verdadeira se manifesta. Você não precisa ter todas as respostas, só precisa dar o próximo passo em fé. Talvez o que Deus espera de você hoje é apenas um sim no meio da confusão. Um coração disposto, mesmo sem entender tudo. Um espírito quebrantado, mesmo sem ver saída. E isso é o suficiente para Ele começar a revelar o que vem depois. Quando tudo perde o sentido, Deus está dizendo, chegou a hora de algo novo. Ele não quer apenas te confortar no caos, Ele quer te conduzir ao seu destino. Mas, para isso, você precisa confiar que o vazio de agora pode ser o ventre do seu chamado. Paulo era perseguidor de cristãos. Ele achava que estava no caminho certo, até que, no caminho de Damasco, uma luz o cegou. De repente, tudo perdeu sentido. Mas foi ali, no meio da cegueira, que ele ouviu a voz de Jesus e teve seu propósito revelado. Não subestime os momentos em que você se sente perdido. Eles podem ser exatamente o lugar onde Deus vai te encontrar. Quando tudo perde o sentido, talvez seja porque você está sendo desconectado do que é passageiro para se conectar com o que é eterno. O Espírito Santo está trabalhando mesmo que você não sinta. Ele está alinhando as peças mesmo que você ache que tudo está fora do lugar. E no tempo certo, ele vai te mostrar que todo esse processo não foi um fim, mas um recomeço. Quando Deus chama, Ele primeiro separa, depois Ele quebra, em seguida Ele cura e então Ele envia. Se você está no processo da dor, fique firme. Se está no tempo do silêncio, continue orando. Se está no vale, não pare de caminhar, porque o chamado já começou, mesmo que você ainda não veja. Hoje, o que parece o seu fim, pode ser o início do propósito mais poderoso da sua vida. Deus está no controle. Ele vê além do que seus olhos enxergam. E Ele já está preparando o cenário da sua transformação. O chamado não começa com glória, começa com rendição. E se você sente que tudo perdeu sentido, então você está no ponto exato, onde Deus pode começar a te usar como nunca antes. Se essa mensagem falou com você, se algo tocou sua alma, inscreva-se agora no canal Presença que Cura para continuar recebendo conteúdos que edificam sua fé. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra e comente aqui embaixo. Tudo posso naquele que me fortalece. Assim eu saberei que estamos caminhando juntos no mesmo propósito. Deus te abençoe poderosamente.